Bom dia a todos, estamos aqui em mais um evento do IDTC, hoje é a parte 2 dos impactos fiscais da reforma tributária. A Thaís esteve aqui conosco no dia 19/9, né, Thaís, para falar da parte 1, foi um tema muito interessante, teve os aspectos jurídicos também no dia, então, diante da falta de tempo para tratar do assunto, a Thaís voltou hoje, a Thaís é a nossa diretora, administrativa e financeira do IDTC, uma das fundadoras também, e ela está aqui hoje para trazer o que mudou lá de setembro, tem um mês, para cá, e na visão dela, como empresária e contadora, quais são os principais aspectos, qual é a prioridade para as empresas pensarem ainda em 2025 e o que vem no comecinho do ano. Thaís, a palavra é sua, boa apresentação, quem tiver dúvidas, levantem a mão ou mandem no chat, a gente vai organizando aqui para ser bastante dinâmico o nosso encontro. Legal, obrigada, Lu. Bom dia a todos, eu sou a Thaís Baruch, sou contadora e administradora, né, e sócia da PKF BSP, que é uma empresa de outsourcing contábil, fiscal, financeiro e folha de pagamento, e a BSP foi fundada em 2001. Nós atendemos empresas nacionais, multinacionais, e atuamos direto no RP do cliente. Por essa razão, né, eu tenho vivenciado, né, de perto, essa implementação da reforma tributária que já agora em 2025, né? E eu sou também, como a Lu comentou, sou fundadora e diretora do IDTC, né, que é um grupo seleto de tributarista dedicado a compartilhar de forma clara e objetiva e confiável. Nós temos muita informação errada na internet, né, contribuindo aí para a comunidade tributária, a disseminação de boas práticas na área. Bom, então, dando realmente continuidade ao nosso encontro de 19 de setembro, o que nós precisamos fazer agora, 2025? Na verdade, já devíamos ter começado, mas temos uma janela aí de 2 meses e meio para a virada de 2026, né? Apesar de 26 ser um período de teste, nós temos aí o risco de notas fiscais serem rejeitadas, o que trará implicações graves para as companhias, né? Não faturar, tá? Então, desde a data da publicação da Lei Complementar 214, que foi lá em 16 de janeiro de 25, o Brasil ele entra, então, oficialmente aí nessa fase de implementação da reforma tributária. Ou seja, temos cronogramas mudando a todo momento, notas técnicas, praticamente toda semana sai alguma nota técnica para algum segmento específico, né? E então é uma realidade técnica e operacional, né? Então nós participamos de muitos fóruns e discussões sobre questão de reforma tributária, e fala-se muito sobre questões de judicialização e etc. E a nossa ideia aqui hoje era trazer justamente essa questão prática, né? Nós sabemos que ainda precisa de muita regulamentação, ou seja, precisa de esclarecimento sobre alguns assuntos, sobre alguns temas. Nós somos até mesmo questionados ali internamente por clientes e não temos a resposta ainda, né? Mas, com base naquilo que nós temos, ou seja, aquelas notas técnicas já publicadas até o momento, o que nós precisamos fazer, né? Então, acho que o primeiro ponto para que todos estejam na mesma página aqui são os prazos, né? Então, foi o ENCAT, né, que é o Encontro Nacional de Coordenadores, Administradores Tributários Estaduais, lá em 16 de setembro, ele anunciou, né, que o preenchimento obrigatório dos campos de IBS e CBS foi prorrogado para 3 de novembro de 2025. Aí todo mundo, nossa, tudo foi prorrogado? Então é aí que está o pulo do gato, né? Então, a nota técnica 2025-001, de fato, ela traz uma prorrogação, né, do ambiente de homologação para 3 de novembro, mas não para todas as notas. Por quê? Porque a nota fiscal modelo 55 e a nota modelo 65, nada mudou. Continua aquele prazo que foi 6 de outubro, tá?
Então, o que é, na verdade, esse ambiente de homologação, né? Ele é um ambiente de teste, de validação técnica. Além da possibilidade de você, em conjunto com a empresa de RP, fazer essas validações técnicas, existe também lá a calculadora tributária que tem sido usada pelas empresas do projeto piloto, né? Lá é possível, tem algumas lives da própria Receita Federal, em que eles demonstram para ali o contribuinte, a princípio para as empresas que estão no projeto piloto, mas isso serve para todos, porque é um ambiente que foi liberado para todos os contribuintes, né? E a ideia desse teste é justamente para que as suas notas não sejam rejeitadas a partir do dia 5 de janeiro de 2026, tá? Então, é uma espécie, essa fase de homologação, ambiente de homologação, é uma espécie de um laboratório. Thaís, eu preciso, vamos supor que você entre nos documentos fiscais lá de 3 de novembro, ou você entrou já lá na possibilidade de homologação em 6 de outubro. Eu sou obrigada a destacar o IBS, CBS e já começar a emitir as notas com esse destaque? Não. É um momento facultativo. Mas, a partir do momento que você optar, que você aderir ao destaque, você precisa dar continuidade, tá? Então, você precisa fazer isso no primeiro dia. Eu nem aconselho que seja feito no primeiro dia, por conta dessas mudanças todas que tem constantemente, tá? Então, a empresa deve aproveitar o momento realmente agora para testar, ajustar, validar o sistema. 5 de janeiro, a obrigatoriedade legal, ela começa em 1 de 2026, né? Conforme o artigo 544 da Lei Complementar. Mas o ambiente de produção, ou seja, o momento de rejeição das notas, acontece somente em 5 de janeiro de 2026. Por que dia 5? Porque era uma segunda pós-época festiva, né? Bom, e aí com relação aos RPs e classificação tributária, né? Posso fazer uma pergunta para você? Para o pessoal que não entende muito a parte operacional mesmo, então, a partir do dia 5 de janeiro, as notas fiscais já têm que estar adaptadas, senão vai, pelo que a gente está vendo, vai ter uma penalidade depois de 60 dias, caso não seja regularizado. É isso? Existem duas situações. A situação de ela ser rejeitada no momento da emissão, e, em caso de inconsistência ou erros, o fisco ele já se posicionou com esse prazo de 60 dias, né, porque o PLP dá uma série de penalidades, né, e a dúvida que ficou no período teste de 2026, eu já vou ser penalizado se eu fizer uma emissão errada, não destacar os valores corretamente, não colocar a classificação tributária correta, enfim. E aí o fisco responde, então, que ele deu um prazo de 60 dias, que é o período de adequação. Então, ele vai, nesse momento, te dar uma oportunidade para correção sem autuação. Tá? Acho que um ponto importante aqui é a gente alertar que, na minha visão, 60 dias é um prazo muito curto, porque as empresas passaram aqui praticamente, pelo que eu vi, observei, o segundo semestre de 2025 ainda estão fazendo para se adequarem. Então, eu acho que, ok, que bom que eles deram pelo menos esse prazo, porque estava todo mundo ainda mais desesperado, mas eu acho que 60 dias ainda vai ser, assim, um caos. Então, por isso que é importante já ver tudo isso e não precisar passar por essa situação de dentro desse prazo, regularizar para que não venha a ter uma penalidade. O que acontece, né? Como nós trabalhamos com diversos RPs, então a gente tem visto na prática que as próprias empresas de RP não tiveram tempo hábil para se adequar. Então, algo que vinha sendo discutido há tempos, foi aprovado ali em janeiro, e as empresas de tecnologia, mesmo que elas quisessem iniciar o trabalho em janeiro, não tinha nota técnica ainda. Né? As notas técnicas, elas foram feitas para as empresas de tecnologia, né? Para se adequar. Então, eu tenho visto cada empresa de software tem atuado de uma maneira, né? Algumas com uma mudança considerável no ERP e outras com mudanças mais realmente para adequar ali a reforma tributária, tá?
E aí o contribuinte, o cliente dessas empresas, ele começa a ficar confuso, por quê? Porque como cada uma está atuando de uma maneira, eu preciso pagar horas para me adequar. Se eu apenas ali fizer a atualização do sistema, da versão, né? Se eu fizer só a atualização, eu já estou adequado? Mas aí eu preciso de um treinamento para fazer os cadastros, para fazer os parâmetros corretos. E cada empresa funciona de uma maneira, né? Então, a gente observa, primeiro, que muitas empresas de RP, de renome, estão ali no projeto piloto, né? E a gente observa realmente que cada uma tem atuado de uma maneira diferente. Algumas que ainda nem liberou o pacote de atualizações, por exemplo, né? Então, mesmo que você queira testar, você ainda não consegue. Tá? Então, é realmente importante abrir um chamado ali, questionar a empresa de ERP para justamente você conseguir se adequar, tá? Tá, antes de você continuar, só colocando também um outro ponto que eu acho que é importante, a gente viu também, observou que as empresas de RP, elas estão, como as famosas TOTOS, tudo mais, elas estão venderam novos projetos para essa adequação, né, com valores bastante expressivos, e que, pelo que observamos, isso acabou inviabilizando que as empresas startassem os outros módulos importantes relacionados à reforma, e conversando até com clientes aqui do escritório, assim, eles, não sei se por uma visão equivocada ou até de interpretação, clientes entendendo que essas empresas vão entregar o projeto da reforma tributária. E é uma grande falácia. O que elas estão fazendo é adequando o sistema, mas elas não vão entregar o projeto da reforma tributária, que isso deve ser feito mediante um planejamento com as consultorias especializadas, né? Então, acho que é importante a gente colocar isso também, que são questões distintas, né? Exato. Realmente foi uma surpresa para os clientes, né? Principalmente cliente Proteus, porque com esse curto espaço de tempo, com escassez de profissional no mercado para fazer o trabalho de adequação, realmente a mudança, no caso do Proteus em específico, ela foi bem significativa, né? E muitas empresas, se elas não começaram a se adequar, elas podem não conseguir emitir a nota ali em 2026 adequada, correta. Por quê? Porque o projeto realmente ele é um projeto amplo, né? Foi feita uma alteração significativa ali, onde antes era a parametrização tributária era feita via TES, agora é tudo no configurador tributário. E não, então, toda a vida da empresa atual, né? E também as adequações da reforma tributária, tudo precisa, basicamente, em resumo aqui, bem grosseiro, ser reimplantado. E uma dúvida de uma advogada que não entende sobre isso. Por que um Proteus, como você falou, tem uma implantação tão complexa referente à reforma, comparada com outras que, pelo que eu estou entendendo, não seriam assim? Por que uma está mais do que outra? É que quando você fala em desenvolvimento de sistema, ele partiu de um marco zero ali, de um plano. Quando você vai desenvolver um ERP, né, ou qualquer outro software, você faz um plano de ação, você constrói ali uma inteligência lógica, tá? Então, dependendo da maneira que esse ERP foi concebido, talvez ele não estivesse preparado para as mudanças advindas com a reforma tributária. Tá? Então, como eu não estou lá na linha de frente, eu não sei se essa foi a estratégia ou não, né? O fato é que uma mudança simples, como, por exemplo, CNPJ alfanumérico, que entra lá em julho de 26, os RPs estão preparados? Para alguns, pode ser uma atualização muito simples. Para outros, dependendo da forma que foi concebido o sistema, pode representar uma complexidade nesse tipo de adequação. Então, tudo vai depender, e aí quem é da área de tecnologia entende o que eu estou falando aqui, que é justamente, vai depender da forma, né, que você desenhou esse sistema, tá? Entendi, tá.
Falando em classificação tributária, né? Poxa, a empresa de RP ainda não liberou nenhum patch de atualização, nenhum pacote. Eu posso ir adiantando, eu posso ir me antecipando? Sim, principalmente quando se fala em classificação tributária, tá? Então, é um ponto importante, muitas vezes negligenciado. No futuro, o documento fiscal vai ser ali a fotografia da empresa, da operação que você vai fazer. Então, tudo precisa estar ali, né? O governo, ele quer eliminar ali obrigações acessórias, de um modo geral, para que todas as informações contenham no documento fiscal eletrônico. Então, isso aqui, 2025, é só o começo, é só a ponta do iceberg, tá? Então, é importante fazer uma revisão de classificação tributária, porque, primeiro, vamos supor que você tenha ali o Proteus e precise readequar toda a sua empresa para o configurador tributário. E você tem vários NCMs que você nem usa mais. A partir do momento que a TOTS precificar, ela vai precificar essa readequação, essa reimplantação, com base em tudo que você tem lá. Você precisa trazer essa informação que você não usa mais, que você não vende mais esse produto para esse configurador tributário que você vai ajustar. Então, essa parte de classificação tributária, ela é fundamental aí, o time de contabilidade, fiscal, até mesmo engenharia, né, logística, fazer esse trabalho em conjunto, essa revisão da classificação tributária das companhias, né. Como a reforma ela vai ser gradual, ou seja, até 2032, aí 33 virando 100%, significa que nós vamos trabalhar em 2 modelos durante 7 anos, ou seja, tributos antigos e novos vão coexistir, né? Temos aí um desafio grande aí para quem é da área tributária e contábil, né? Então, essa convivência traz camada de complexidade para nós, e qualquer erro de enquadramento pode gerar prejuízo financeiro, autuação, perda de crédito fiscal. Por exemplo, muitas empresas usavam NCM genérico, até mesmo por orientação da Cefaz, porque ali às vezes era uma produção com uma mão de obra embutida, então tinha serviço e produto ao mesmo tempo. E essa NCM genérica, por exemplo, para a reforma tributária, ela pode ser prejudicial, porque você pode ter perda de crédito fiscal. E como eu falei, nota fiscal sendo a sua principal forma de comunicação empresa-fisco, é ela que vai ser a base, tá? Então, é importante fazer a classificação da tributária, né? E é uma estratégia obrigatória para garantir qualidade, segurança e sustentabilidade fiscal, tá? A recomendação principal é que as empresas criem processos contínuos de revisão fiscal. Não fale de revisão fiscal somente agora, justamente por esses 7 anos que nós vamos conviver com os 2 modelos, né? Então, quem é da área fiscal, nada muda em 26, 27, 28, em caso de ICMS e SS. É algo que continua igual, mas entra ali a CBS, nesse período de 27 e 28. Né? Então, por isso que é importante continuarmos esse processo e não só olhar a classificação tributária agora, tá? Quero colocar uma coisa. O que eu tenho visto também é que, assim, muitas empresas, elas tinham essa questão do cadastro já há muito tempo, como uma demanda ali complexa em termos de time, para adequar e contratação do projeto, só que agora não tem mais como não fazer isso, né? Então, muitas vezes isso já estava como pendência antes da reforma, e agora com a reforma não tem mais jeito. As empresas precisam parar, revisar seus cadastros, porque com a questão da não cumulatividade plena, tudo vai dar direito a crédito e tal, e é importantíssimo que agora seja revisto isso para já começar bonitinha desde já, certo? Isso inclui revisar CST, NCM, CCLASTRIB, ou seja, é algo novo, né? Até a Lu tem um link que a gente vai colocar aqui no chat para vocês, que é o link divulgado pela Cefaz da classificação tributária, né? E nela tem também os regimes
especiais, né, quando você tem redução, né, de alíquota. E uma questão importante é que seja um trabalho multidisciplinar, ou seja, que envolva ali a área fiscal, contábil, jurídica e tecnologia, tá? Para reduzir riscos e evitar erros nesse período de transição, tá? Bom, falando em regime diferenciado, que inclusive aparece aí nesse site que a gente compartilhou com vocês, quando nós estamos falando em 2026, o que eu preciso me atentar? Eu preciso me atentar que, além de destacar CBS e IBS, qual é a alíquota que vai ser utilizada nesse momento, né? Então, a parametrização correta dos tributos dentro dos RPs, ela compreende o quê? CBS com uma alíquota de destaque de 0,9 e IBS com uma alíquota de destaque de 0,1. Thaís, eu vou recolher esses valores? Não, eles serão destaques apenas, tá? Por quê? Porque o fisco, ele quer testar o modelo que ele está propondo. Para 2027, essa alíquota de CBS muda, a alíquota de IBS continua 0,1. Mas a mudança lá em 27 e 28 é que IBS daí passa a ser recolhido, onde ele vai ser abatido com o CBS, tá? Então, vamos supor que lá na frente, em 2027, em 2026, né, para 2027, seja definido que o CBS vai ser de 9,5. Então, você vai pagar 9,4 de CBS e 0,1 de IBS, em tese, né? Porque esse 0,1, ele não entra, ele é um recolhimento e vai ser abatido, né? Então, essa janela de 27 e 28 é o único momento em que nós vamos presenciar compensação de IBS com CBS e vice-versa. Porque lá na frente, a partir de 28, a partir de 29, IBS compensa com IBS, CBS compensa com CBS. Não existe essa compensação cruzada depois disso, tá? Até porque... Pode falar, Lu. Colocar um ponto, e até por não existir mais a compensação cruzada, a gente tem batido muito na tecla que um dos módulos do projeto Reforma Tributária é a gestão dos créditos, então agora é o momento das empresas, até as mais conservadoras, que deixavam isso parado, levantar, verificar o que tem, a legitimidade disso, e fazer as compensações necessárias, porque logo a cruzada, por exemplo, não vai ser mais possível. E uma dúvida que eu tenho, tá, além de você complementar o que eu coloquei, é sobre o 26, então, tem o destaque da nota. E o aspecto contábil desse destaque, existe ou não? O que nós temos de informação, né, é o seguinte, que como não tem mudança, né, na questão patrimonial da empresa, é só ali um destaque, não há o que ser contabilizado, tá? Então, isso tudo que eu estou dizendo é se você não se enquadrar, por exemplo, naquele artigo 348, que o fisco diz, se você não se adequar, né, às obrigações acessórias, que no caso aqui é um documento fiscal, você só vai destacar e você não vai recolher nada. Agora, se houver o recolhimento, aí vai precisar ter uma contabilização disso. De qualquer forma, eu quero já me preparar, eu quero criar uma conta contábil transitória ali de IBS, de CBS e contabilizar esses destaques. Eu posso? Pode, tá? Mas ele não pode afetar ali os números, enfim, o patrimônio da empresa, né? Então, não afetando, não tem o que ser contabilizado, tá? Essas alíquotas, então, elas devem ser aplicadas nas notas fiscais durante o período de homologação e transição. Então, nesse momento, vamos supor que você decidiu que lá para o dia 10 de dezembro você vai iniciar o processo de transação e vai já destacar nas notas. Nesse momento, você já tem que fazer esse destaque usando essas alíquotas, né, de 0,9 e 0,1. O Carlos postou alguma coisa, né? Sim. Thaís e Luciana, os ERPs estão exigindo o cadastro de uma conta contábil para configurações da IBS e CBS alíquota teste. Ele está informando que eles já estão exigindo, então. O Carlos, ele trabalha diretamente ali comigo nesse projeto de reforma tributária na PKF-BSP, e
estudamos quase que diariamente esse assunto, e ele está realmente no dia a dia ali com as empresas, vendo de perto essa transição, né? Então, essa informação dele é muito valiosa, porque justamente, às vezes a gente lê algo que acontece, assim, que como vai ser, e na prática a gente vê que vai ser diferente, né? Então, realmente, obrigada, Carlos, por ter trazido Até aproveitando, tá, o gancho, e que até a Ana Lúcia, a gente tem falado muito sobre isso, e você até fez essa introdução, nós temos visto muitas informações erradas, vou falar português claro, nas redes sociais relacionadas à reforma. Tem muita gente se posicionando, advogados inclusive, com informações que não são verdadeiras, e consultorias diversas. Eu vi esses dias, eu não vou citar o nome, uma consultoria muito famosa na área tributária. Eu estava fazendo um estudo e vendo sites, porque tem aquela questão que a gente sempre fala, e acho que é válido até, Ana, em todos os eventos a gente reforçar isso, né? Não dá para contar com uma inteligência artificial, com chat GPT, sem verificar as informações e verificar se aquilo é legítimo, porque ele inventa, né, informações, inventa jurisprudências, mas indo para essa consultoria, estava escrito lá que o IBS e o CBS já estariam vigentes em 2026. Isso é muito grave. E, diante disso, eu vi uma outra consultoria, que eu imagino que tenha puxado a informação dessa maior, replicando isso, que em 26 e 27 já teria recolhimento de BS e CBS. Eu estava lendo até hoje de manhã como que vai funcionar a apuração assistida em 26. O que é apuração assistida em 26 se eu não tenho ainda nada falando em crédito, em, né, o sistema, enfim, do governo, vai ser algo muito, muito pontual, né, enfim. Eu fico em dúvida, tá, só puxando um pouco ainda essa polêmica, eu fico em dúvida se essas empresas, elas têm ali uma inteligência artificial que puxa essas informações e publicam artigos automaticamente, não sei como funciona, ou se é proposital para induzir as empresas a erro para fecharem projeto com um imediatismo maior do que deveria, entendeu? Não sei. A IA, realmente, assim, é algo que transformou a nossa forma de trabalhar, de fato, mas precisa de muitos cuidados, e principalmente quando fala em legislação. Mas ele erra demais, demais. Você fica até discutindo com ele, mas é isso, não, não é isso, não é isso. Não é confiável, mesmo você criando ali um GPT, trazendo a legislação e tudo mais, não dá para confiar. E aí, a gente viu uma matéria recentemente da Deloitte, devolvendo o dinheiro para o cliente, porque usaram a IA para emitir ali um relatório. Era o governo americano, inclusive. Foi um relatório de dados, acho que fiscais do governo americano, e que verificaram que estava tudo errado, até porque fizeram citações de pessoas famosas que tinham falado sobre aquilo. Olha que perigo. E que a pessoa que estava conduzindo o projeto dentro do governo era próxima dessas pessoas e sabia que esses livros nunca tinham sido publicados, que era mentira. Exato. Então, é realmente grave, e outro ponto também, que é a parte boa da história, é que por mais que a gente esteja avançando nessa parte de tecnologia, que nos ajuda, óbvio, em muitas frentes, está sendo agora, indo para um outro viés, a personalização do projeto. Então, a partir do momento que a gente está vendo isso aqui, que as empresas estão vendo também, volta-se a ideia de buscar o profissional especializado e que vai ver aquilo na unha, como a gente sempre fez. Exato. Um ponto que eu sempre destaquei para todos os meus clientes é que a reforma tributária ela vai muito além de tax. Ou seja, ela vai muito além da área tributária e a área contábil, né? Então, é preciso rever negócio. Então, quando eu falo aqui das questões urgentes, eu estou falando aqui na parte realmente prática, para que ninguém tenha ali a nota rejeitada. Mas é muito mais amplo do que isso, né? A reforma tributária tem muitas questões que é possível já iniciar, trabalhos, estudos, né? Um assunto que eu estudei bastante com a Lu foi a questão de fato gerador, principalmente para grandes empresas de serviço. Fato gerador é o momento que ocorre a operação. Ou seja, se eu prestei o serviço em janeiro de 27, mas eu emito meu documento fiscal só em fevereiro de 2027, eu já estou ali com uma janela de risco
porque, em tese, o momento da entrega, o momento do fornecimento, aconteceu em 31 de janeiro. Então, como as empresas vão se adequar a isso? Então, é preciso, às vezes, né, em alguns casos, que você tenha essa situação muito relevante dentro da sua companhia, né, que você avalie essas questões, né, que você avalie ali com um tributarista, que você tenha ali um legal opinion, e até mesmo continue acompanhando a legislação para a gente saber se algo vai ser tratado com relação a isso. Né, aquela questão de destino, né, e-commerce, como que vai ser tratado, como vai vir essa regulamentação quando eu falo em tributação no destino para casos de compra online e e-commerce, né? Então, por isso que eu falo que a gente não tem ainda resposta para tudo, mas é importante a empresa, no mínimo, se precaver para não ser autuada, porque muitos tributaristas, né, que eu leio, estão bem preocupados ali com o PLP 108 pela quantidade de penalidades por erros que não foram ocasionados por, né, por vontade, foi um erro ali cadastral, né, um erro e vão ser penalizadas bem fortemente pelo PLP, tá? E aí, até continuando aqui sobre a questão de regime diferenciado, né, ou específico, nessa lista que nós colocamos no chat, tem ali as reduções. Então, vamos colocar aqui no cenário contador e advogado, né? Primeiro que é importante essas profissões regulamentadas, elas terem um olhar se elas se enquadram, né? Se elas se enquadram ali nessa classificação, nesse regime diferenciado, se elas podem gozar desses 30% de redução, tá? Então, ou seja, no caso de contador, tem que ser registrado no CRC, o contrato social precisa ter ali o contrato, né, contadores como profissionais, né, registrados ali, regulamentado, o serviço prestado tem que ser serviços de contabilidade, né? Imagine que você coloque no contrato social serviço de contabilidade e alocação de mão de obra. Pronto, você já não tem mais direito aos 30% de redução, né? Então, tem alguns detalhes aí que é importante também se aprofundar, né? Quando fala em 2026, no período teste, eu comentei que vai ser o destaque de 0,9 de IBS e 0,1 de IBS, né? Nesse caso, se eu enquadro na redução de 30%, então o destaque vai ser em CBS 0,63 e IBS vai ser 0,07. Tá? Então, já para 2026, se você se enquadra no regime diferenciado com redução de alíquota, o destaque já será com a redução, tá? Se atentem a isso. Além disso, é importante você trazer no documento fiscal, né, o tipo do tratamento tributário. Então, é uma imunidade, é uma isenção, é uma suspensão, a classificação tributária ali, o código da situação tributária. Então, nesse caso do contador, do advogado, o exemplo, por exemplo, é o 200, que ele significa o quê? Alíquota reduzida. E a classificação tributária é 200.052, porque eu estou me enquadrando ali em serviços de profissão regulamentada. E, além disso, é importante você trazer o artigo que trata dessa redução. Então, no caso aqui de profissão regulamentada, no site, se você olhar ali no olhinho, ele traz já o embasamento legal, né? Então, vai ser importante colocar ali no rodapé prestação de serviço da profissão intelectual, de natureza científica, literária, submetida à fiscalização por conselho profissional, ou seja, no nosso caso aqui como contador, contabilista, conforme o artigo 127 da lei complementar, né? Então, vai ser importante também destacar isso no documento fiscal. Bom, e aí eu queria entrar num outro assunto, que é o seguinte, Thaís, no momento de homologação, eu decidi que eu vou aderir no dia 29 de novembro, né? E vou já destacar IBS e CBS. E o outro lado, para que o meu cliente, ele está preparado para receber esse documento fiscal?
E esse assunto é um assunto que nós não tínhamos ainda nos aprofundado, foi uma pergunta muito interessante de um cliente nosso, e o fato é que você precisa, sim, se atentar, comunicar às empresas do outro lado, que você vai começar a destacar IBS e CBS, porque muitas empresas fazem a importação do XML automaticamente, ali direto do Cefaz, e dão entrada nessas notas automaticamente. Então, essas empresas têm uma customização, ou seja, quanto maior a empresa, maior a probabilidade de ela ter esse importador de XML. Ou seja, então a empresa precisa garantir que o ERP consiga importar as notas de entrada contendo IBS e CBS nos XML, para que não tenha falha em registro de entradas, tá? Então, nesse período, agora de outubro, novembro, verifique se o RP está preparado para ler as novas tags, né? Se os esquemas do XML foram atualizados, se as integrações com sistemas contábeis, fiscais, externos estão funcionando, tá? Então, e eu também oriento vocês encaminharem um e-mail. Olha, a partir da data do dia X, nós iniciaremos os destaques nos nossos documentos fiscais. Verifique, né, se o seu importador está já adequado para que essa nota ali não fique parada, não seja lançada automaticamente, tá? Então, é um ponto de atenção também que a gente traz aqui como alerta para vocês. Tá, vou fazer uma pausa só para agradecer a presença da professora Sandra Lúcia, que trabalha diretamente com o professor Roque Carrasa, o professor Eduardo Choeri também esteve aqui, então agradecendo a presença desses professores ilustres, obrigada por prestigiarem a EDTC. Obrigada, pessoal. Bom, aqui, dando continuidade, né, muitas empresas ficaram confusas, porque a lei dizia o seguinte, né, a nota técnica, na verdade, a nota técnica 2021-003, versão 1.4. Ela dizia o seguinte, que a partir de 1º de outubro de 2025, iniciaria a obrigatoriedade de validação do GTIM para o novo grupo 4 de mercadorias. E a gente vê que, na prática, as empresas que estão enquadradas nessa nova listagem, nesse novo grupo, não tiveram suas notas ali rejeitadas. Mas o fato é que a nota técnica não mudou. Então, em tese, desde o dia 1º de outubro, quem se enquadrou nesse grupo 4 do GTIM já deveria estar adequado, né? Então, esse grupo ele abrange produtos com redução de alíquota de IBS e CBS, como alimento de cesta básica, medicamento de dispositivo médico, produto de higiene pessoal, insumos agropecuários e hortifruti. E tem até um trecho da lei, que até inclusive no escritório a gente estudou, que essa validação da nota com relação ao GTIM aconteceria, num primeiro momento, para a indústria de tabaco, brinquedos, empresas de tabaco, brinquedos e indústrias. Quais indústrias? Todas, né? Então, que é justamente ali o nosso público-alvo, inclusive, né? Então, a partir dessa data, notas com produtos que tenham GTIM inválido ou não cadastrado no cadastro centralizado do GTIM seriam rejeitadas automaticamente pelo Cefaz. Isso até o momento, na prática, o que a gente tem visto é que elas não foram rejeitadas, tá? Agora, se você entrar ali no ambiente de homologação, parametrizar tudo e tudo mais, será que nesse momento vai começar a ser rejeitada? Então, o GTIM, ele faz parte do seu ponto de análise de atenção para adequar o documento fiscal, tá? Então, verifique se seus produtos estão contemplados ali na lei complementar, atualize os sistemas emissores, né, para garantir que estão compatíveis com a nota técnica 2021-003, confirme com os fornecedores se o GTIM de cada produto está ativo e vinculado à GS1 Brasil, né, que é a empresa justamente habilitada para fornecer esses códigos de barra, né, preencher, né, os campos corretamente ali, a nota técnica, ela traz esses campos corretamente, e use o sem GTIM apenas se o produto realmente não tenha o código de barra,
tá? E faço os testes ainda em 2025. Empresas industriais e distribuidoras devem ficar especialmente atentas, né? Porque nessa primeira fase são as que estão ali na linha de frente. Bom, e a reforma tributária do consumo é uma realidade desde a sua publicação. 2025 ainda é o ano da preparação técnica, é o ano de bater a cabeça mesmo e ter dúvida e questionar. É um momento de parametrizar corretamente, aqui fazendo um overview de tudo que eu falei, né? Parametrizar corretamente as alíquotas, revisar as classificações tributárias, adequar os seus ERPs, né? Validar os cadastros de Jetim, testar o importador de XML, né, e garantir que todas as áreas, fiscal, contábil, tecnologia, estejam todos alinhados, né? Não adianta a área principal ali da companhia, contábil, fiscal, conversar sobre isso e, de repente, uma nota ser rejeitada, o time do TI não está sabendo, não atualizou o sistema, aquela coisa toda, tá? Então, é isso, né, que eu queria trazer hoje de forma ali mais sucinta, também abro agora para dúvidas, se vocês tiverem dúvida, né, o objetivo do IDTC realmente é esse, é simplificar essa virada, traduzindo o que é técnico em algo aplicável e mostrando o caminho para que as empresas cheguem em 2026 prontas, seguras e em conformidade, tá? Parabéns, tá? Foi ótimo. Mais uma vez, acho que a gente pode ter a parte 3 agora em 2026, no começo do ano, né? Quando a gente voltar com os eventos. Eu acho que é muito importante também a gente falar da participação do jurídico nessa integração, nessa harmonia entre as áreas. E lembrando que temos, isso eu vou falar em todos os eventos que eu participar, temos muitas consultorias que estão prestando serviços já de forma rasa, e o que eu vejo no futuro próximo são os advogados aqui, os tributaristas, tentando arrumar esse trabalho, esse projeto superficial que foi entregue. Então, se possível, já contratar o trabalho personalizado, óbvio que a gente atua com inteligência também, mas uma inteligência monitorada, aperfeiçoada, com a inteligência ainda do próprio profissional. Ana, eu gostaria muito que você trouxesse as suas impressões, até sobre o que você comentou um pouco antes. Parabéns, Thaís. Eu estou impressionada, porque realmente são tantos detalhes. O que mais me chama a atenção, Thaís, é que existe um lado extremamente positivo nesse aspecto, inclusive empresarial. Eu estou achando que a ferramenta do diálogo, ela vai ser importante. Então, como a gente acredita mesmo num sistema, aí eu tenho aí a minha querida professora Sandra Lúcia, minha professora de sempre, que a gente, inclusive, discutiu na aula do professor Roque, na segunda-feira, com os colegas, existe uma preocupação muito grande com objeto do contrato social, aquelas confusões patrimoniais costumeiras e que antes era tudo muito familiar, e causavam prejuízo, já causavam prejuízos, inclusive de ajuizamento na justiça, no Poder Judiciário, mas hoje eu vejo que a gente vai ter que, entre aspas, não sei, Thaís, a palavra certa, mas profissionalizar, legitimar os passos das empresas e das pessoas jurídicas. Eu estou sempre preocupada com a dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Eu vejo que há uma confusão legislativa muito grande. Então, eu comentava no início, colegas, que eu tenho buscado, de alguma maneira, pedindo que o Poder Judiciário, no mínimo federal, ali, eu atuo apenas no Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região, mas que eles se preparem, a capacitação, porque eu acho, Thaís, que esse viés interpretativo, que a gente tinha muito calcado assim nos princípios, ele foi diminuindo o poder normativo principiológico, mas ele foi focando numa área operacional, pragmática, esclarecedora e de confiança. Nunca foi tão necessário o profissional habilitado, leal e preparado. Porque as multas são absolutamente confiscatórias, o pouco que eu vi, Thaís, porque
você cometer um equívoco, você não vai ter como se arrumar. Você vai falir. Você não vai ter como, né, ajeitar a situação de uma empresa ou criar algum... Você acha que os tribunais administrativos vão reduzir essa multa? A minha ideia é que o Poder Judiciário, com quem nós vamos contar, sejam mais corajosos nesse sentido interpretativo pró-contribuinte, agora saindo do forno o Código de Defesa do Contribuinte, né? Saindo aí, se Deus quiser, no começo do ano máximo. Eu parabenizo demais vocês, a especificidade técnica elucidativa, não vai deixar que a gente cometa os erros. Eu tenho brincado, pessoal, que assim, eu tenho um hashtag DTC, um passo à frente com os temas da atualidade, e a gente vai se sentindo seguro juntos nessa jornada. Gratidão, viu, Thaís e Luciana, muita gratidão. Complementando, inclusive, esse excelente ponto que você trouxe, realmente, a reforma tributária, ela traz uma necessidade de profissionalização, de fato, para as companhias, e para os profissionais, tanto da área tributária como da área contábil, ele traz uma necessidade que esses profissionais, eles se adequem e se tornem muito mais consultivos, porque o que será fiscalizado no futuro vai ser ali o propósito negocial, vai ser a questão contábil, né? Eu até assisti já alguns fiscais falando sobre esse assunto, que os fiscais, eles vão analisar a questão contábil, e é uma briga antiga já dos contadores, que nós sempre fomos, devido à quantidade de obrigação acessória, nós sempre fomos praticamente funcionário público, né? Eu sempre disse assim, eu falei, contador é meio funcionário público, né, e meio privado, porque nós estamos ali para atender as questões operacionais e levando informação para o fisco nos auditar. Agora não, agora nós vamos levar a informação, ela já vai ser ali automaticamente auditada, então não tem tempo, não tem meio para o jeitinho brasileiro, o contador, ele realmente tem que ser ali mais consultivo, olhar negócio, então, realmente, esse ponto, assim, é algo que a gente reflete muito lá no escritório, a gente já trabalha com grandes empresas, né, mas hoje a gente vê ainda em 2025, a empresa engavetando nota fiscal. É um comportamento rudimentar, né, para uma área que vai ter que ser absolutamente tecnológica. Exato. E você longa-manos do Estado, porque realmente, muitas vezes, o aspecto contábil, ele salva, inclusive, uma defesa jurídica que Exato. vai precisar das provas, a linguagem das provas. Exato. Por exemplo, caminhão. Muitas empresas colocam ali na nota fiscal de saída uma placa do caminhão genérica, colocam o mesmo caminhão para todas, né? E a gente observa que começou no Sul esse movimento, né, das câmeras já fiscalizarem de forma automática ali os caminhões que passam, né? Então, se você vai passar, vai apontar ali na rodovia, vai apontar ali naquelas balanças, tal, vai apontar assim, olha, os 3 caminhões com a mesma placa acabaram de passar aqui, né? Então, se você também não se adequar nesse sentido, o governo, ele está investindo, isso é um fato, ele está investindo muito na questão de tecnologia, né? Então, realmente é importante se atentar que as coisas vão ser muito mais rápidas. A gente já vem percebendo isso em curto espaço de tempo, né? Que as fiscalizações têm sido rápidas. Você comete um erro, amanhã chega lá uma notificação no ECAC, né? E olhando na área tributária, o problema que a gente vê é que, apesar de ser tributos gêmeos, IBS e CBS, ter ali o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, etc., é possível que você receba ali 2 intimações, uma do IBS, uma do CBS, ou seja, você vai ter 2 recursos ali, né? E qual que vai ser o entendimento deles? Claro, a gente sabe que existe ali alguém que vai estar ali na comunicação entre os dois, né? Mas gera uma certa preocupação de como será nessas tratativas. Sim.
Perfeito. Eu quero agradecer a presença da Ana Cristina Bandeira também, sempre nos prestigiando. Obrigada, Ana. Sandra Lúcia, professora. Lembrando aqui que eu não falei, a Ana Lúcia Malherbe, ela é uma das nossas fundadoras também, nossa diretora de assuntos de relacionamentos. Ana, obrigada pela sua presença. O Paulo Costa, um dos nossos, o vice-presidente, nosso fundador, também esteve aqui, e é sempre muito bom contar com a presença de todos. Temos eventos todas as sextas às 10, até dia 5 de dezembro, e depois, no ano que vem, voltamos novamente. Um ótimo dia a todos. A Sandra quer falar. Ah, você levantou a mão, Sandra? Não, Sandra. Sandra vai falar? Você está no mudo, querida. É que está no mudo, Sandra. Vai ter que clicar em cima aí do ícone. Nós é tecnologia. Ai, não tem jeito. Comigo é sempre assim, eu sempre passo. Então, no PJE, filha, quando entra aqueles hackers... Amanda Camilo... Pronto. Olá, tudo bem? Bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite das queridas Ana Lúcia e Marina para participar desse evento do IBTC, e agradeço também toda a comunidade do IBTC também por me receber, e eu faço na pessoa da também querida Luciana Nogueira, né? Então, também quero congratular todas as profissionais, principalmente as mulheres profissionais, advogadas, contabilistas, por essa iniciativa. Eu acho que estamos num momento único, após aquela reforma, lá, tempos da primeira reforma tributária, nós estamos num momento de desconstrução e construção, né? Passamos meses falando sobre inconstitucionalidades, sobre ferir o princípio federativo, sobre insegurança jurídica, sobre perder capacidade financeira do Estado, dos municípios, sobre essa dúvida que vai ser o comitê gestor, a distribuição. Nós passamos esses meses todos falando isso. Mas agora, realmente, é a hora de colocar a mão na massa, porque as empresas não podem parar, os profissionais e os pequenos comerciantes, os pequenos prestadores de serviços também precisam continuar exercendo suas profissões, suas atividades, e vão ser multados, né? Acredito também que, pelo fisco, também vai haver muitas dúvidas, muitas coisas certas e erradas. Eu acho que, principalmente, nós temos que pensar como utilizar essa inteligência artificial, criar critérios, mecanismos, ou então notas para a gente poder utilizar e não, digamos, abusar, né? Esse exemplo que o Luciano colocou sobre da Deloitte exemplifica muito isso, né? Então, nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos insistir e, principalmente, nós vamos estudar, né? Então, acho que é muito importante a gente estar conectadas, discutindo, e conversando, errando e acertando, né? Nós temos que ir para a pragmática e é isso. Acho que vamos ver o próprio Poder Judiciário, aliás, né, para quem a gente vai recorrer, né, como é que faz. Tudo isso é uma questão que nos assombra, mas também significa um grande desafio, uma grande oportunidade. Eu gostei muito, primeira vez que participando, gostei muito de estar com vocês, espero continuar podendo participar e com vocês, gostei muito da presença da Thaís, aprendi. Aliás, né, eu não vou dizer que eu aprendi, eu vou dizer que me despertou para aprender, né? Preciso até assistir umas 2, 3 vezes para poder chegar no nível raso do conhecimento.
e a hora é essa. Muito obrigada, e bom final de semana para todos. Obrigada, Sandra. E Lu, acho que temos assuntos ainda relevantes aí para tratar no futuro, né? Como, por exemplo, o PLP 1087, sobre a questão dos dividendos, né? Acho que está bem em alta, principalmente altas rendas e os impactos. A gente vê que o governo tem desestimulado as empresas a se manter no lucro presumido, por exemplo, né? Com algumas ações, e até mesmo 2026, que a gente acabou não falando aqui quando tinha mais gente na sala, mas 2026, de 26 a 28, empresas que possuem ali, que irão perder benefício fiscal de ICMS, elas deverão fazer o pedido de habilitação do crédito. Então, é uma janela de 26 até 28, ou seja, está logo aí. As empresas precisam, se elas vão perder o benefício de ICMS de 2029 até 2032, elas precisam recorrer realmente a vocês, tributaristas, fazer o levantamento ali do quanto elas vão perder, porque só existe um fundo previsto que é para compensar a perda das empresas, que é ICMS, só. A gente acabou não citando, mas, enfim, espero que as pessoas assistam depois e se atentem a esse assunto. E é aquela situação, né, Thaís? Vai de janeiro de 26 até 28 a possibilidade de fazer esse protocolo, e, obviamente, quanto antes a empresa faz, ela entra na fila e recebe mais rápido também, né? Exato. Alguém quer falar? Receita Federal. Esse fundo vai ser formado pela Receita Federal, apesar de ser ICMS, tá? Sim. Então, provavelmente vai ser via ECAC ali esse pedido de habilitação. Perfeito. Sim, muitos temas ainda, né? Até aproveitando para convidar todos. Ana Cristina, vamos organizar aqui com a Ana um encontro com você. Vamos alinhar isso para o começo do ano. Cláudia Viana está aqui, também quero agradecer a participação de todos. Carlos Neres, grande especialista da área contábil, entende muito sobre a reforma, que bom que você participou. E Amanda Camilo também, nossa fundadora e diretora, que nos prestigiou hoje. Obrigada, Amanda, e uma ótima sexta para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal.